Nós vamos começar uma série de sermões baseado em Hebreus 12. E deixem-me dizer uma coisa, irmãos, confessando que Hebreus 12 e Romanos 12 têm sido os dois capítulos da Bíblia que mais me têm ajudado a aprender, neste caso, a viver a vida cristã. E eu de vez em quando volto a Hebreus 12. Por isso eu vou dizer aquilo que eu digo é algo que eu tento experimentar na minha própria vida. Então fiquem com esta nota. Romanos 12 e Hebreus 12 são dois capítulos da Bíblia que devem ser lidos com alguma frequência. Eles nos ajudam a nós sabermos quem somos e o que é que Deus espera de nós. E Hebreus 12, curiosamente, eu sou da opinião que nós deveríamos ler Hebreus 12 pelo menos 3 vezes ao ano. Se quiserem ficar com esta nota, está bem, podem escolher ler Hebreus 12 três vezes ao ano. Aliás, eu duvido que haja outra carta no Novo Testamento que, na verdade, nos ensine tanto acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, não é? Sabem que os Evangelhos são uma narrativa da vida e da obra de Jesus, não é? Mas a carta aos Hebreus revela e releva as verdades acerca da pessoa de Cristo. A carta aos Hebreus não é uma narrativa de Cristo, mas é um compêndio sobre Cristo. Por isso estamos na presença de um capítulo extremamente interessante. Se os irmãos olharem, o autor, quando começa no início desta carta, começa por dizer que Deus tem falado muitas vezes e de muitas maneiras, isto é, no passado, mas nos últimos dias falou-nos através do seu Filho. O autor de Hebreus, que não sabemos bem quem foi, não é? Alguns pensam que foi o apóstolo Paulo, outros pensam que foram outros escritores, não importa aqui. Ele não se identificou de uma forma tão fácil, não é? Mas sabem que a carta aos Hebreus, de facto, é tão bem estruturada porque apresenta uma verdade sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e depois, logo de seguida, apresenta um desafio e uma advertência. Eu acho a carta aos Hebreus muito interessante por isso. Os irmãos vejam, não é? Deixem-me só dar 2 exemplos. Por exemplo, se começarem no capítulo 1, reparem que o capítulo 1 faz a afirmação acerca de que o Senhor Jesus Cristo é superior aos anjos. E depois, logo de seguida, faz uma exortação, uma advertência. No capítulo 2 diz que Jesus é superior realmente a Moisés e logo de seguida faz uma advertência. Olhem para Hebreus desta forma. Vocês, ao desfolharem a vossa Bíblia, vão perceber isto. Há uma afirmação forte sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e logo de seguida faz uma advertência e um desafio para nós. Então, estruturalmente, a carta aos Hebreus é uma carta muito interessante para ser não apenas lida, mas digerida. Está bem? Paulo dizia isto a Timóteo, não é? Ele dizia para Timóteo digerir a palavra. Às vezes nós precisamos disto, precisamos digerir a palavra. Isto é, fazer digestão da palavra. Porque a maior parte das vezes, o processo que se dá é um processo que, se acontecesse isso na alimentação normal, nós ficaríamos com uma grande congestão. Às vezes nós não fazemos todo o processo de alimento que se dá quando olhamos para a palavra. Muitas vezes nós somos rápidos a ir à palavra, outras vezes somos mais que rápidos, somos de facto à velocidade da luz quase, e para nos sentirmos bem connosco próprios, porque nós sabemos que não vale a pena nós contentarmos Deus com as coisas mínimas. Nós é para nos contentarmos a nós mesmos. Às vezes vamos à palavra numa situação muito rápida, já lemos, mas não digerimos. Vimos, mas não consentimos que o conteúdo da palavra viesse até nós. Então, estamos na presença, meus irmãos, de uma carta muito, muito importantíssima para a vida que nós vivemos hoje. Na verdade, a carta aos Hebreus é um apelo constante do Espírito Santo para que nós ouçamos o Senhor. Reparem, interessante, as várias vezes, há pelo menos 4 vezes que esta carta nós podemos ouvir a frase que está lá. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Por alguma razão, o autor de Hebreus está a falar para uma sociedade onde havia muitas vozes que circulavam naquela altura, semelhante àquela que nós temos hoje. Se nós fôssemos capazes de distinguir aquilo que chega, os apelos que chegam ao nosso ouvido todos os dias, nós ficaríamos surpreendidos e talvez mesmo não conseguíssemos contabilizá-las. Nós estamos numa sociedade ruidosa. Há muitas vozes que apelam para o nosso coração. Há muitas vozes que apelam para a nossa mente. Há muitas vozes que apelam para a nossa alma e vozes que apelam para a nossa emoção. Nós estamos a ser constantemente bombardeados e muitas vezes nós recusamos a voz maior que chega até nós, que ainda que silenciosa, ela é poderosa, que é a voz do Espírito. Esta carta está toda ela alicerçada num fundamento que é o fundamento da necessidade de nós ouvirmos Deus. Ouvir Deus faz-nos falta. Às vezes ouvimos-nos mal a nós mesmos e às vezes ouvimos mal os outros. Às vezes interpretamos mal o que os outros dizem porque não estamos sintonizados com a voz de Deus. Quanto melhor nós escutarmos Deus, não é mais, é melhor. Porque às vezes nós queremos ouvir Deus de muitas maneiras. Às vezes até ao longo da semana somos capazes de ouvir 10 pregadores. Hoje em dia então é só ceder, não é? E ouvimos os pregadores que nós quisermos. Mas não é ouvir mais, é ouvir melhor. Porque nós hoje todos nós estamos absorvidos com volume de informação, mas não quer dizer que a informação seja a melhor que chega. Por isso, vale a pena escutar. Por alguma razão o Senhor diz no capítulo 3, verso 8, capítulo 3, verso 13, capítulo 3, verso 15, capítulo 4, verso 7 e por aí fora, ouçam Deus, diz o autor. Ouçam Deus. E nós precisamos hoje de ouvir Deus. Eu preciso. Creio eu que a fonte de informação que vem até nós hoje é de tal forma vasta que eu confesso que nós corremos o risco de ficar perdidos no meio de tanta informação. E nem toda a informação forma. A maior parte dele desforma e não forma. Por isso, este apelo é um apelo fundamental. Há um homem que tinha um senhor que tinha alguns problemas de audição e um dia procurou o médico. Então, queixava-se ao médico que, de facto, o aparelho que ele usava não trazia melhoras para a sua audição. Até que o especialista fez vários exames, bastante detalhados, e não encontrava uma razão porque o aparelho não funcionava. Então ele lembrou-se de fazer o seguinte, lembrou-se de tirar o aparelho do ouvido do senhor e perguntar-lhe se ele agora ouvia. E ele disse, sim, agora ouço melhor. O problema é que ele estava a usar o aparelho no ouvido errado. E fazia isso há muito tempo. Eu creio que isto é algo semelhante àquilo que pode acontecer connosco. Até que ponto é que nós, discípulos de Cristo, usando esta analogia, estamos a usar o aparelho de Deus no ouvido errado? No capítulo 2 de Hebreus, verso 1, os irmãos vão lá comigo, porque diz assim: por isso é preciso que prestemos atenção. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Olha bem o que é que o autor está a dizer. É importante que nós, prestemos atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Há cristãos que acham que conseguem superar as dificuldades que a vida lhes traz. Há cristãos que acham que não precisam ouvir Deus.
são suficientemente fortes para conseguir resistir às tentações, aos embates, aos desafios, etc, etc. Vejam que o autor está aqui a fazer uma relação importantíssima. Ele está a dizer que tu precisas de ouvir Deus para conseguir manter-te no caminho. Jesus já disse isso várias vezes, ele tem dito: ouçam a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, etc, etc. Então há muitos pastores por aí a querer tomar o lugar de Cristo. E nós às vezes vamos na onda. Uma das tentativas que está a acontecer agora é tentar reproduzir no céu imagens. Eu não vou dizer o nome, que é para vocês não irem à net buscar, está bem? Então, um dia o que vai acontecer é que a própria volta de Cristo vai ser simulada nos ares. Há uma preocupação grande. As pessoas dizem que não querem nada com Deus, mas estão sempre a reproduzir imagens de Deus na vida e na sociedade. Porquê? Porque eles querem, de facto, que Deus apareça, mas na altura errada. Eles dizem que não acreditam na volta de Cristo, mas eles simulam a volta de Cristo. Para quê? Para enganar. O Senhor Jesus já disse, não é? Se ouvirem dizer que o Filho do Homem chegou, não creiais. Se disserem que Ele está aqui ou está ali, não vão atrás das ondas. Isto foi há muito tempo que Jesus disse isto. E as coisas estão aí para nós entendermos. É interessante porque nós estamos num caminho já traçado. Sabem, irmãos? A vida cristã é um caminho já traçado. Ninguém está a inventar caminhos. Se algum pregador inventar um caminho para nós vivermos a vida cristã, ele está a enganar-vos. E há por aí muitos pregadores que tentam traçar novos caminhos, querem dizer coisas novas porque estão cansados de dizer as mesmas coisas. Mas o Evangelho está aí. Não pode ser simulado. Não podemos querer ser bonitos no que dizemos. Não podemos querer ser tentados, não é? A dizer alguma coisa de novo, que os outros pregadores não disseram ainda. E há para aí muita gente assim. E há também muitos cristãos que querem fazer atalhos, viver a vida cristã por atalhos. Nós sabemos que o computador tem uma linguagem destas, mas ele engana-nos também. Porque na vida cristã não há atalhos. A vida cristã está traçada, é um caminho já traçado. Não há caminho novo para a vida cristã. Nós precisamos de palmilhar o caminho que Cristo nos deixou. Nós precisamos de imitar Jesus, ou então imitar aqueles que imitaram Jesus, no mínimo. E é por isso que o autor de Hebreus chega a certa altura e no capítulo 11 ele dá a lista da galeria dos heróis da fé. Ele está a dizer, antes de nos exortar, no capítulo 12, a nós vivermos a fé da forma como Ele nos pede, Ele está a dizer, amigos, já houve pelo menos 19 pessoas citadas em Hebreus 11, viveram a fé desta maneira. E sabem, há muitos outros que o nome não está lá, mas são conhecidos pelos seus feitos. Já chegaremos lá. Sabem, o autor de Hebreus tem uma preocupação. Ele quer dizer aos seus leitores, e para nós hoje, uma coisa muito importante. Ele está a dizer que Cristo é melhor. E hoje, nós estamos a ser constantemente bombardeados por outras coisas que nos dizem que são melhores que Cristo. E nós estamos aí na onda. O autor de Hebreus preocupa-se em começar por dizer Cristo é melhor que os anjos, Cristo é melhor que Moisés, Cristo é melhor que o sumo sacerdote, Cristo é melhor que Melquisedeque e vai por aí fora. A mensagem de Hebreus precisa de ser compreendida por nós em dias como os nossos que estamos a viver, porque aquilo que anunciamos e aquilo que a palavra de Deus nos diz é que não há ninguém melhor que Cristo. Cristo é melhor. Vivas tu a vida que viveres, o tempo que viveres,
E se tu quiseres seguir aquilo que é a orientação da palavra de Deus, e particularmente no livro de Hebreus, em que o autor está a falar para um povo altamente religioso, está a falar para um povo que sabe o que são os sacrifícios. Se olharem para lá, algumas pessoas até desistem de ler o livro de Hebreus. Porquê? Porque acham que ele é muito confuso. Não é para nós. Está a falar de uma geração passada. Engano. Religiosos somos nós. E esse é o perigo. É nós perdemos a intimidade com Cristo para viver a intimidade com a nossa norma de estar na fé. Cristo é melhor. Experimentemos o que nós quisermos e chegaremos lá. O autor procura exaltar a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Ela está claríssima no livro de Hebreus. Ele refere que Cristo é melhor que todos, mesmo tudo aquilo que está dentro do sistema da própria fé. Cristo é realmente a pessoa que nós precisamos. Eu acredito mesmo que se o autor de Hebreus escrevesse hoje, o que é que ele compararia à supremacia de Cristo? Pensa um pouquinho. Se o autor de Hebreus estivesse a escrever para nós hoje, o que é que ele compararia à supremacia de Cristo? Porque ele preocupou-se em explicar que Cristo é melhor e ele foi buscar todo o sistema vivido pelo povo naquela altura. E se fosse hoje? Se nós tivéssemos que tomar o lugar do livro de Hebreus, do autor de Hebreus, o que é que nós colocaríamos para dizer que Cristo é melhor? Pensa um pouquinho. Cristo é melhor que quê? Que o teu sistema de valores, por certo. Cristo é melhor que o teu carro que tu tens. Cristo é melhor que o teu computador, que é o último grito, não é? Não sei aqui quem é que tem o computador mais caro, mais coisa. Deve ser o David, não sei. Cristo é melhor do que hoje? O que é que há na tua vida que tu valorizas tanto e que possivelmente pode concorrer com Jesus? O que é que na tua vida está efetivamente a concorrer com Cristo, se Ele é melhor? O que é que te tira a atenção que deves a Cristo? O que é que te tira a dependência que deves ter em Cristo? O que é que te tira a intimidade que deves ter com Ele? O que é? Tu saberás, eu saberei. Quem deseja a supremacia de Cristo na sua vida pessoal não pode deixar e meditar na carta aos Hebreus com regularidade. Este é o meu desafio. Recordam-se daquele episódio em que um dia um grupo de gregos veio ter com o Senhor Jesus, com André, aliás, encontraram-se com André e disseram: nós queremos ver Jesus. Lembram-se deste episódio? Não? Sabem que eu acho que oferecer ou permitir a leitura da carta aos Hebreus é mostrar Jesus para a nossa sociedade. É por isso que eu faço questão de nós passarmos algum tempo com esta carta. Vejam o capítulo 11, verso 40. Vejam o que diz. Capítulo 11, verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O autor de Hebreus está aqui a dizer uma coisa interessante. Que a fé pela qual estes heróis do capítulo 11 viveram é a fé que te aperfeiçoa a ti e a mim nos dias de hoje. Sabem porquê? Porque se nós vivermos com a mesma dose de fé que eles viveram, nós iremos para a galeria dos heróis da fé. Hoje em dia há padrões que se estabelecem na fé. Há muitas igrejas que levantam altos padrões para que as pessoas vivam. Há pessoas que acham que é preciso fazer determinado tipo de normas, mesmo na fé evangélica. Irmãos, é Cristo que faz falta às nossas vidas.
quando nós buscamos Cristo, nós estamos no expoente daquilo que Deus nos pede. É por isso que Jesus subia ao monte para buscar a intimidade com o Pai. E Ele era Deus. E nós que somos humanos, muitas vezes, colocamos-nos no lugar de Deus. Porque quando nós mostramos que parece que não temos necessidade dEle, então nós somos Ele. Quando é que a maioria dos cristãos percebe esta verdade, meus irmãos? A verdade que é Cristo que nós precisamos. Às vezes estamos a reivindicar coisas, mesmo na comunidade onde estamos, achamos que a coisa deve ser feita assim ou assado, e é engraçado que ninguém reclama o caráter de Cristo para a sua vida. Se alguém fizer alguma coisa errada e me ofender ou me prejudicar, eu vou acusar essa pessoa, dizer, você não está a proceder bem comigo. Ninguém diz assim, olha, você não está a imitar Cristo. Porquê? Porque nós dizemos que Cristo é o padrão, mas na prática nós fugimos dele. Se todos nós fôssemos imitadores de Cristo, então todos nós estaríamos a procurar de uma forma objetiva o mesmo patamar da fé. Agora, quando os cristãos procuram atingir, às vezes, algumas posições de relevância na comunidade cristã, isto não é imitar Cristo. Quando alguma pessoa procura ter uma manifestação qualquer, não é? Que procura, de alguma forma, passar a ideia que é mais espiritual, isto não é imitar Cristo. Quando uma pessoa chega com um relatório grande a dizer que evangelizou não sei quantos milhares de pessoas, isto não é imitar Cristo. Quando uma igreja se levanta para dizer que a sua congregação é a maior do país, isto não é imitar Cristo. Seria bom que toda a congregação procurasse imitar Cristo. No mínimo, imitar aqueles que imitam Cristo, que é o que está aqui. Sabem que há cristãos que querem viver na comunidade, mas depois fogem da comunidade. Há cristãos que parece que querem selar perante os anjos alguma coisa do género. Eu pertenço àquela igreja, mas depois quando a igreja me chama, eu não estou lá. Às vezes dá a ideia que nós queremos escrever para os seres que nós não vemos uma mensagem qualquer. Porque é assim, se eu busco uma comunidade, não posso fugir dela. Se eu encontro espaço de partilha, se eu encontro um momento em que eu me revejo no meio da dor na comunidade, então eu também tenho que ser capaz de me rever no meio da alegria. Quando eu me vejo numa comunidade no meio da privação, então também me devo ver no momento da abundância. Isto é imitar Cristo. Por essa razão, meus irmãos, eu creio que nós temos que aprender a caminhar juntos, porque a jornada cristã e a caminhada cristã não se faz sozinho. Deus não quis que fosse assim. O nosso Deus não deixa ninguém sozinho, perdido, na pista da vida. Nós estamos a correr, estamos a caminhar e nenhum cristão pode reservar para si uma parte isolada da pista dizendo, esta é a minha pista. Ninguém. Nós estamos na mesma pista todos juntos, cruzamos-nos sem nos atrapalharmos, cruzamos-nos sem pôr o pé no pé do outro. Nós estamos todos na mesma pista. E ela
é uma pista que muitas vezes nos permite, a uns, permite ter que correr para apanhar o outro que está lá à frente. Outras vezes temos que esperar que o outro que está atrás venha ter connosco. Estamos na mesma pista. Não há aqui nenhum maratonista, porque a vida cristã faz-se nessa pista. E é Deus aquele que, na verdade, comanda a todos. É verdade que há exercício de fé? Há. Mas esse exercício de fé não te permite a ti ter melhor condição do que o outro. Permite que a condição que tu alcanças é para ajudar o outro que está abatido, não para seres melhor do que o outro. A fé não é trazida por Deus para a vida das pessoas para distinguir as pessoas, mas para igualá-las ao caráter de Cristo. Então, vida cristã é mais fácil, caminhar é mais fácil quando o fazemos assim em conjunto. O escritor de Hebreus, depois de apresentar Cristo, ele apela a uma resposta de fé. Ele escreve um capítulo inteiro cheio de pessoas que viveram baseadas na fé em Jesus. Todos esses homens e mulheres foram até ao fim. Eles acharam que valia a pena, se necessário fosse, morrer de uma forma digna. E morrer significava ser fiel até ao fim. É isso que ele está a dizer aqui. No versículo 19, no capítulo 11, ele cita estas 19 pessoas pelo nome, mas cita muitas outras por causa dos seus feitos. E sabem, a fidelidade deles é uma coisa interessante. Alguns nós não sabemos o nome deles, mas sabemos os seus feitos, aquilo que eles fizeram, aquilo que os tornou fiéis. É interessante. A partir do verso 23 ao verso 29 do capítulo 11, todos eles são mencionados. Sabem porquê? Porque todos estes homens e mulheres representam a história do ser humano, a tua história e a minha história. E é interessante porque depois de apresentar esta galeria dos heróis da fé no capítulo 11, ele diz assim no capítulo 12, portanto, isto é, conclusivo, e agora repara o que é que ele diz a seguir, também nós, não é o outro, és tu e eu. Às vezes nós estamos à espera que o outro faça para eu colher os louros. Às vezes estamos à espera que o outro caminhe para eu ir na sombra dele. Às vezes estamos à espera, como na maratona, que vá alguém à frente. Sabem como é que se chama o que vai à frente? Hã? Alguém sabe? Ninguém é especialista em maratona, pois não? Não. Esperamos que alguém vá à frente e eu vou atrás. Enquanto vou atrás, eu vou acolher os benefícios, porque o outro leva o vento, o desgaste, e eu vou um pouquinho mais atrás. Há cristãos que andam assim na fé cristã. Os outros que se desgastem. Isto não é a forma certa de estar na pista. Ele diz, portanto, conclusivo, também nós, eu e tu, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha o início do capítulo 1, do capítulo 12, verso 1. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Sabe porque é que ele usa a expressão nuvem? Porque estes heróis da fé estão na eternidade. Mas é como se eles estivessem nas bancadas. Nós estamos na pista e eles estão nas bancadas. Esses heróis da fé já venceram. E agora eles já não são mais participantes, eles são assistentes. E é curioso o que é que eles nos dizem. Desembaraçem-se. Eles estão a olhar para nós de uma forma figurada e estão a ver como é que nós fazemos a corrida. E eles estão lá de cima e eles dizem assim, olha, larga o saco. Porquê é que tu vais a correr com o saco às costas? Desembaraçem-se de todo o pecado que vos rodeia. Isto são os conselhos que dão àqueles que venceram. E que passaram pelo mesmo que nós estamos a passar hoje. Já olhou para isto? Você está na pista, eles estão nas bancadas, eles lançam estes slogans para nós. Larga o saco. Pá, deixa-te disso. Estás enganado. Olhem os conselhos que estão lá. Desembaraçando-se de todo o pecado e do peso que tenazmente nos assedia, corramos.
Há cristãos que estão a correr com o saco às costas. Há cristãos que estão a correr com peso às costas. Nós dizemos assim, Cristo já levou os meus pecados, mas eles continuam cá. Nós continuamos a fazer a corrida com o passado às nossas costas. Nós dizemos assim, Jesus prometeu que que perdoava os nossos pecados. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim afasta Ele de nós as nossas transgressões. Deus fez isso, mas tu não fizeste. E tu levas porque tu queres. Porque Cristo morreu pelo teu passado. E eu acho incrível, isto é um exercício que eu tenho que fazer. Acho incrível como é que nós, cristãos, estamos a fazer a corrida da vida colocando sobre nós aquilo que Cristo já tirou. Porque quando Ele morreu, morreu pela pessoa que nós somos, mas também a pessoa que já fomos. Ele morreu pelo nosso passado. Sabe, uma das coisas que mais atrapalha a jornada cristã é o nosso passado. Se nós pudéssemos ligar a vida de cada um de nós a uma máquina do tempo, nós íamos verificar que o passado está sempre no presente. E nós não podemos ter uma boa prestação na jornada cristã com peso às nossas costas. Lá no Oriente, um dia, um homem foi inquirido por causa do cesto de verga que ele levava às costas. Ele levava à frente um cesto com fundo e atrás um cesto sem fundo. E perguntaram-lhe. Então ele explicou: aquilo que eu tenho diante de mim, eu quero reter. Mas o que está atrás de mim, não quero lembrar. Quantos de nós precisávamos fazer a vida cristã, esta jornada cristã, com um cesto furado? Onde as coisas não ficam, caem. As gotas do sangue do Senhor Jesus Cristo não ficaram nas suas vestes, ficaram no chão onde a cruz estava colocada. Ninguém levou as manchas do sangue de Cristo. Elas ficaram espalhadas no lugar da crucificação. Talvez seja a hora para nós pararmos e cada um de nós analisar a sua própria vida. Até que ponto é que o passado na minha vida atrapalha o desempenho da vida cristã? Até que ponto é que tu próprio dizes por palavras que Cristo já pagou por todos os teus pecados, mas tu não consegues libertar-te da recordação deles? Não sei se já vos contei, mas um dia estava a pregar numa outra igreja onde estive e estava a ver uma irmã a chorar enquanto pregava e incomoda o pregador, sabiam? Podem chorar à vontade, mas incomoda. No final, perguntei a esta irmã se podia ajudá-la em alguma coisa, uma vez que tinha percebido. Ela disse-me: pastor, hoje eu larguei da minha memória um pecado de há 28 anos. E ela era crente. Uma santa de uma irmã. Entre aspas, claro. Quantos de nós ainda carregamos o que Cristo já levou? Isso não vale. Isso não faz parte das regras da corrida. Porque Cristo já pagou por tudo. Se tu achas que o pecado te atrapalha, então Cristo não fez tudo na tua vida.
Se calhar é preciso admitirmos que, afinal de contas, estamos noutro caminho qualquer e não a pista de Cristo. Se calhar trilhamos uma outra pista alternativa, porque é a nossa, não a de Cristo. Vamos parar aqui. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por a obra que tu fizeste através do teu Filho na cruz do Calvário. Senhor, confessamos que tantas vezes os problemas que nós trazemos para o presente são os problemas que nós já devíamos ter deixado no passado. Até mesmo os conflitos que geramos, às vezes, eles são uma reprodução, uma cópia das nossas frustrações. Daquilo que já devia estar vencido e não está ainda, Senhor. Ó Deus nosso, nós queremos caminhar como Jesus, na pista de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos desembaraçarmos daquilo que nos atrapalha, o peso que está sobre nós, que já não é de nós. As coisas que nós dizemos que tu perdoaste, mas que nós lembramos e que tu já esqueceste. Ó Senhor, a vida cristã às vezes parece alguma coisa que nós já dominamos. Mas, ó Senhor, ajuda-nos a percebermos que somos dependentes todos os dias da tua graça para caminhar na pista que Cristo nos deu a percorrer. Senhor, fala connosco. Como diz o texto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que haja liberdade de Cristo entrar, de liberdade do Espírito minar, prescrutar, sondar os nossos próprios corações, Senhor. Às vezes não é a vida que é pesada, nós é que a sobrecarregamos. E Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É este Jesus que eu quero. É este Jesus que nós desejamos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome dele oramos. Amém.